E o ministro Carlos Lupe vem aqui dizer que essa roubalheira sempre existiu, que é culpa do governo passado. Não. Dessa monta, dessa forma e sem a supervisão, sabendo que tinha problema, nunca aconteceu, ministro Carlos Lupe, na história desse país. E tá aqui a dona Eximar, que foi reclamar já há quase 2 anos. E Vossa Excelência sabia e nada fez. E a agência do INSS sequer foi orientada sobre o que fazer, senhor. Eu tô cansado de ser roubada. Ministro Carlos Lupe. Eu leio aqui matéria do Globo, entrevista sua. Eu sabia o que estava acontecendo, diz Carlos Lupe sobre fraude no INSS investigado pela Polícia Federal. Ministro da Previdência diz que várias pessoas falaram sobre suspeitas nos convênios que possibilitaram descontos de aposentados, mas que era preciso levantar documentos antes de agir. Caro ministro, confesso que estou surpreso com sua presença hoje aqui. Em outros tempos, ainda que discorde frontalmente de Lula, nada tem a ver com ele, eu sei que Lula já teria resolvido o problema e Vossa Excelência não seria mais ministro. Ou o ministro sentado na sua cadeira teria, para poupar Lula de ser acusado de permitir um roubo tão grande e grotesco dos aposentados, teria pedido demissão, mas Vossa Excelência está aqui. Eu li uma carta de Cacai, advogado de 4 costados dos petistas, falando sobre as condições de Lula e de que ele não tem feito política como fazia antigamente. Creio que essa seja uma grande revelação. Não apenas pelo fato de Lula deixar colar esse roubo dos aposentados em si, como do próprio ministro do seu governo está sentado aqui diante da Câmara dos Deputados, no plenário, com todas as revelações já feitas e o escândalo vindo à tona, demonstrando que não tem nada a ver com o que aconteceu no passado. A narrativa que se está se fazendo aqui é de que sempre se roubou no INSS. Isso nós sabemos. Aliás, quando eu nasci, poucos anos depois, eu via no Jornal Nacional a Georgina e tantos outros escândalos ao longo do tempo. Agora, esse gráfico, como nós temos aqui, saltando de 2022, de 700 milhões para 1 bilhão e 300 milhões em 2023, para 2.600 de descontos não autorizados em grande parte, porque aqui certamente tem descontos também autorizados, isso não existiu nunca antes na história desse país. Essa roubalheira sob o governo do PT, na pasta que Vossa Excelência administra hoje, é inédita, desse tamanho, é absurda. Não que outras fraudes não fossem, todas são e todas devem ser fiscalizadas. Mas Vossa Excelência disse aqui, inclusive, que lá pelas tantas demitiu o diretor seu, que foi superintendente no governo passado, mas não disse o nome do André Fidelis, diretor do Dirbem, que depois, olha só, vem integrar uma diretoria de um sindicato que aproveitou justamente essa roubalheira. Eu quero reforçar as perguntas da deputada Adriana Ventura, porque ela pergunta aqui muito pertinentemente sobre as devoluções que o governo diz que vai fazer. Como fará, se vai fazer mesmo? Primeiro, quem tem que devolver é quem roubou, não o povo pagar 2 vezes. Segundo, 6 bilhões eu quero saber de onde vai tirar. Terceiro, isso é só do mês passado, pelo que eu estou sabendo, eu quero saber de todos os meses. A fila do INSS, que hoje de 2 milhões, de novo, nunca antes na história do país tão grande, vai aumentar ainda mais, porque vão ter que lidar com os efeitos da roubalheira na burocracia do INSS. Vai aumentar a fila ainda mais, ministro. Ministro, é tanto descalabro, é tanto problema, a gente vê que aumentou também o valor do desconto médio, desde que o senhor assumiu, de R$ 79,00. Desde que Lula é presidente, os aposentados têm um desconto médio de R$ 79,00 para mais de R$ 200,00 por mês. Isso estava debaixo do seu nariz e o senhor sabia. E o senhor segue sentado nessa cadeira. Eu, sinceramente, repito que confesso não ter imaginado que Vossa Excelência estaria aqui sentado, nem que Lula deixaria colar o roubo dos aposentados em si. Caros colegas parlamentares, está aqui ao meu lado a dona Eximar,
Dona Eximar, ela sofre de câncer da tireoide, foi submetida a uma cirurgia no intestino. Ela, senhor ministro Carlos Lupe, foi à agência do INSS quando soube que estava sendo roubada para informar, se o senhor me permite, que R$ 77,86 estavam sendo tirados do seu benefício. E lhe disseram simplesmente que essa era uma entidade de São Paulo, ou seja, nenhum serviço prestado para ela aqui, e que não haveria o que fazer. Dona Eximar, ela é uma de, estima-se o Ministério, 6 milhões de vítimas. Dona Eximar, agora cometi até, eu peço desculpa, até para fechar aqui os dados dela, o valor que ela recebe, em torno de R$ 3.000, mais de 70, quase 80 por mês, faz falta ou não faz, Dona Eximar? Não consegue pagar os remédios, senhor presidente. Estava dizendo que tem dificuldade para comer. E o ministro Carlos Lupe vem aqui dizer que essa roubalheira sempre existiu, que é culpa do governo passado. Não. Dessa monta, dessa forma e sem a supervisão, sabendo que tinha problema, nunca aconteceu, ministro Carlos Lupe, na história desse país. E tá aqui a Dona Eximar, que foi reclamar já há quase 2 anos. E Vossa Excelência sabia e nada fez. E a agência do INSS sequer foi orientada sobre o que fazer, senhor. Questão de ordem, presidente. Isso aqui é Questão de ordem, presidente. Como dói a realidade, né? Como dói ver aqui a Dona Eximar ao meu lado. Agora dói muito mais para ela, presidente. R$ 80 fazem falta para ela. 6 milhões de pessoas. E nós estamos vendo aqui um ministro deixando colar, inclusive no Lula, essa roubalheira feita nos idosos, nos aposentados, nos deficientes físicos, em todos os beneficiários do INSS no Brasil. Nós tomamos providência, o Novo, inclusive, fez um projeto de lei, pedimos apoio de todos, inclusive do governo, para que seja pautada a urgência e aprovemos novamente de 1 em 1 ano a revisão. A biometria, que o sindicato do irmão do Lula não precisou cumprir, queria saber por quê. Por que o sindicato do irmão do Lula não precisou cumprir a biometria? Aliás, porque o chefe da Polícia Federal, já cobrei o ministro Lewandowski, foi, enquanto em sigilo estava a investigação, para a imprensa ligeiro dizer que o sindicato do irmão do Lula não estava sob investigação. Pois bem, entramos hoje também no TCU pedindo auditoria, porque o sindicato do irmão do Lula também está envolvido. Então, senhor presidente, aqui não tem mais nada a pedir nem a perguntar. A única coisa que poderia acontecer se esse país fosse sério é a demissão ou o pedido de demissão do ministro Carlos Lupe, do governo Lula. Começou com o Bolsonaro, viu, presidente? Lembrando disso. Ministro,